E aí, tudo bem com você? Eu sou o Padre Paulo Della Deia e hoje estou aqui para questionar você sobre o conteúdo da sua catequese. Vem comigo! Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho um autor que é clássico na literatura, o pessoal usa muito para o contexto do vestibular, mas eu acho que esse autor poderia nos ajudar um pouco com relação ao conteúdo da nossa catequese. Esse cara é o Padre Antônio Vieira. Padre Antônio Vieira, eu queria que você pudesse pensar, e se você gostar de ler, que você pudesse baixar em PDF ou baixar no seu computador o Sermão da Sexagésima. O Sermão da Sexagésima é um texto antigo, é lógico, é um texto clássico para nós, né? Ele foi pregado na Capela Real em Portugal em 1655 para a corte, é lógico, né? Para o rei e para a corte. É um texto barroco, a gente sabe disso. O Padre Antônio Vieira tem aquele vocabulário empolado da época e tudo tal, clássico, bonito. É um texto que demorou 4 horas para ser falado, então é um texto que a gente precisaria ler com uma certa calma, ele dá umas 110, 120 páginas. Não é um texto fácil, simples, mas se você gostar de ler, eu recomendo. Por que eu digo da atualidade desse texto? Porque nós temos algumas coisas interessantes. Primeiro que o Padre Vieira trabalha com a parábola do semeador. O semeador saiu a semear. E ele vai trabalhar a partir de por que é que a semente da palavra de Deus não produz fruto. Ele fala de muita coisa, ele analisa muita coisa. É um sermão que a gente chama metalinguístico, onde ele analisa a arte de falar, a arte de convencer, a arte de bem argumentar e tal. Então, é um sermão sobre sermões, vamos dizer assim. Por isso que a gente chama metalinguístico. E ele tem algumas características que acho que a gente teria que pensar na nossa pregação, na nossa catequese. Primeiro, ele diz o seguinte, que o estilo não pode ser um estilo embolado, um estilo difícil, a gente não pode falar palavras muito difíceis, especialmente para crianças, adolescentes, especialmente hoje em dia, né? O estilo tem que ser um estilo fácil e natural, estilo fácil e natural. Isso serve para o seu vídeo, né, para os vídeos que a gente faz, e serve também para as nossas pregações, para o conteúdo. Serviria também para os sermões de qualquer padre. A gente precisa falar de forma que as pessoas nos entendam. Como diz o Milton Nascimento, o artista tem que ir onde o povo está, né? A gente tem que falar a linguagem das pessoas, que elas nos entendem. Depois, ele fala também de algumas coisas que podem nos ajudar. Por exemplo, ele critica a falta de conteúdo e o abuso de imagens vazias. Às vezes, quando a gente não sabe o que dizer, a gente enrola. A gente usa imagens, a gente conta histórias, né? Rolando lero, é como diz, daquele quadro da escolinha do professor Raimundo, lembra? A gente não sabe a resposta, alguém faz uma pergunta e a gente não sabe a resposta, então a gente acaba fazendo o quê? A gente acaba enrolando. Não, tenha conteúdo na sua pregação, na sua catequese, prepare bem, leia, medite a palavra de Deus, viva aquilo que você faz, aquilo que você ensina, e você vai ser mais santo, você vai aprender muito mais. Então, depois, ele diz outra coisa que é interessante, que eu anotei aqui, que o pregar não é recitar. Pregar a palavra de Deus não é eu dizer um conteúdo de outra pessoa. Aqui, por exemplo, em Ars, o São João Maria Vianney aprendeu isso a duras penas. Ele é mais ou menos da mesma época, um pouco mais recente do que o Padre Vieira, mas São João Maria Vianney tinha a pretensão, por exemplo, quando ele chegou, de fazer como todo padre fazia. Escrevia o sermão, copiava o sermão, fazia copiar e colar, né? Depois decorava o sermão durante a semana, depois falava o sermão. E como ele tinha dificuldade de memória e raciocínio, há algumas pessoas que dizem que ele era disléxico, então ele não conseguia terminar esse sermão, não conseguia decorar. Bom, mas eram 10, 20, 30 páginas de sermão, eu também não conseguiria decorar. Mas era o costume da época. Então o que ele fazia? Ele descia
envergonhado, sem conseguir terminar o sermão. Depois de um tempo de muita frustração, ele descobriu, ele percebeu que ele precisava fazer diferente. Então ele deixou de fazer os sermões, ele recebeu do bispo um auxiliar para ajudá-lo e começou a dar as suas catequeses para as crianças. E na catequese para as crianças, ele pegava o texto do catecismo da época e falava daquilo que ele sabia, daquilo que ele vivia, daquilo que ele acreditava. A partir daí ele fez um fruto muito grande a partir das suas pregações. Não porque ele fosse muito inteligente, porque não era, mas porque ele tinha muito coração, ele sabia do que falar. A partir daí, esse texto é do Padre Vieira, esse conselho do Vieira, ele não recitava mais, mas ele pregava a partir da própria experiência. Outra coisa que a gente pode dizer aqui, o Padre Vieira, nesse sermão da 60ª, ele pergunta a culpa da palavra não germinar, a culpa da semente não dar o seu fruto é de quem? De Deus, dos homens, das pessoas que escutam ou dos padres? E aqui ele vai analisando passo por passo, como um bom filósofo, um bom teólogo e tal, e ele diz, bom, a culpa não é de Deus. Deus faz tudo o que pode por nós. A culpa não é da assembleia, não é dos homens, das pessoas que estão ali. A culpa é do pregador. E aí ele começa a dizer que nós pregadores, padres e catequistas, nós às vezes utilizamos o púlpito para outras finalidades. Aliás, precisamos pensar da atualidade disso, hein? Tem muito padre, muito pastor que não está pregando a palavra de Deus. Isso o Papa Francisco, inclusive, chegou a criticar duramente no site do Vaticano, nas suas pregações, mas tem muita gente utilizando o púlpito como tribuna política. Teve muita gente que usou o púlpito para eleger o Bolsonaro. Padres e pastores evangélicos. Isso com certeza é proibido. Isso com certeza não é bom. Isso com certeza é manipulação da palavra de Deus. Seja para eleger o Bolsonaro, seja para eleger o Lula, o púlpito não é feito para ser usado como tribuna política. Então a gente precisa tomar um certo cuidado nesse sentido. A sua catequese também, você não pode falar aquilo que você sabe, aquilo que você gosta simplesmente, mas aquilo que é doutrina da igreja e aquilo que é experiência pessoal sua a partir da oração, da vivência da fé. Não usar como tribuna política. Depois ele trabalha muita coisa que a gente não vai pegar aqui, mas ele vai possibilitando a gente a pensar um pouco mais nas nossas pregações. Você como catequista e eu como padre, nós temos responsabilidade no conteúdo que a gente passa. Então, cuidado, não manipule a palavra de Deus, não use a partir do seu gosto pessoal, a partir da política, contra ou a favor de alguém, não semeie você, semeie a palavra de Deus. Leve as pessoas para o Cristo, não para você. Padre Antônio Vieira pode nos ajudar bastante nisso. E se você tiver alguma dificuldade, converse com um professor de vestibular, com um professor de língua portuguesa, sobre o texto e, sobretudo, leia o texto do Padre Antônio Vieira. Mesmo que você tenha alguma dificuldade, vai fazer um bem enorme para a sua cultura, vai fazer um bem enorme para o seu vocabulário e vai fazer um bem enorme para o conteúdo da sua pregação. Padre Antônio Vieira, do século XVI, ainda é atual para nós, catequistas e padres. Um abraço, até o próximo vídeo.